Todo mundo que casa quer casa própria, não é verdade? Então, eu dou uma recomendação aqui para você. Conheça a construtora Volpe. Lá você encontrará apartamentos de primeira qualidade que cabem no seu bolso, viu? Vamos ver a construção do La Liberté da construtora Volpe, que fica ali no bairro Glória. Já imaginou que beleza você comprar, pagar por prestações corretas, por financiamentos da Caixa e receber o imóvel com a qualidade que você está vendo no vídeo? Maravilha, hein? Volpe, eu conheço, eu confio. Marque bem esta marca. Minha amiga Marínia, nós conversamos no bloco anterior da relação pais e filhos, né? Ou mães e filhos, ou pais e filhos. Mas agora eu quero verificar a relação da pessoa consigo mesma. Técnicas hoje avançadas podem fazer com que uma profissional ou um profissional nesta área ajude pessoas que estão vivendo conflitos com elas mesmas. É isso? Com certeza, Sérgio. A cada ano a gente tem novidades, a cada ano nós temos novas possibilidades e conhecemos mais o ser humano, né? Então, eu diria para você a maneira como... Eu sou formada há 19 anos, né? E a maneira como eu comecei a fazer psicoterapia e a maneira como eu faço psicoterapia hoje é totalmente diferente, né? Hoje, a gente tem muito conhecimento da neurociência. Então, eu brinco com meus pacientes... O cérebro hoje se entende melhor. A gente tenta entender cada vez mais ele, né? Então, eu tento entender o que acontece com o meu paciente que chega no consultório. Eu diria para você, os pacientes hoje vêm por quê? Eles estão ansiosos, eles percebem que eles poderiam produzir mais, então não conseguem. Crise de pânico, de ansiedade, medos, digamos, desde o medo de dirigir, o medo de voar, o avião, né? E hoje as pessoas estão viajando cada vez mais de avião, né? Então, quer dizer, são vários fatores que levam as pessoas a procurar um psicólogo. Há um tempo atrás, eu diria para você, uns 20 anos atrás, as pessoas buscavam psicoterapia, geralmente era mais a elite, e mais uma psicoterapia para autoconhecimento através da psicanálise. Hoje as pessoas têm sofrimentos. E eu lembro que você falou no primeiro bloco muito da questão da violência, né? Isso. Nós temos cada vez mais pessoas traumatizadas, ainda mais no nosso país. Opa! Vítimas de assaltos, de sequestros, né? Estupros. De estupros. Quer dizer, nós temos uma gama hoje de, infelizmente, de traumas muito grande e aumentando muito. Eu diria que é quase impossível a gente encontrar uma pessoa que não tenha traumas. Mesmo aquele que nunca sofreu a violência, mas sempre pensa, eu poderei ser a próxima vítima. Aí vem o pânico. Porque na verdade nós temos o que também nós chamamos de trauma vicariante. O que é o trauma vicariante? Não faço a menor ideia. O trauma vicariante é quando você se traumatiza de tanto ser exposto a imagens. Então, por exemplo, você escutar relatos de sequestro, você vê filmes de violência, ou até, por exemplo, nós tivemos as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Nós tivemos muitas pessoas com estresse pós-traumático por trauma vicariante, ou seja, de ver a exposição àquela situação. Então, quanto mais informação eu recebo daquele tipo de assunto, eu ficarei mais sensível àquilo. Isso, você vai ficar possivelmente mais sensível e você vai estar produzindo no teu corpo o quê? Você vai estar fazendo o teu corpo produzir com excesso noradrenalina, que é um neurohormônio que faz o teu cérebro entender, o teu corpo entender que é um momento de perigo e que você tem que lutar ou fugir, ou congela. Né? Então, um corpo exposto o tempo todo à noradrenalina é um corpo em sofrimento. E aí, claro, que você vai tendo vários outros problemas decorrentes desse sofrimento do corpo. Mas dá para tratar, dá para prevenir, dá para melhorar isso? Dá. Hoje nós temos as técnicas que eu trabalho com técnicas relacionadas a trauma, né? Técnicas que vão trabalhar com estimulação bilateral do cérebro, que é o EMDR,
né? Que você vai estar ajudando o paciente a entender que ele pode sair dessa situação de congelamento. Ele passou situações de trauma em que o cérebro dele congelou, ele não pôde reagir. Né? E aí, com a estimulação bilateral, com o protocolo que a gente usa, consegue trabalhar isso. Aí entra equipamento, não é só a tua conversa. Por isso que eu brinco que hoje eu sou psicóloga tecnológica, né? Aí o paciente vai fazer a consulta comigo, ele vai usar o sonzinho bilateral, que é o som que vai estimular um ouvido e outro. Né? Já que nós temos o cérebro dividido. E a gente sabe que a estimulação bilateral é o que faz com que a gente processe melhor as informações. Nós vamos ter, tem um estimulador que eu uso, um estimulador que vai estimular esse ponto aqui, esse lado da mão, né? Esse ladinho aqui, que nós temos o ponto do karatê, que nós chamamos, e o ponto do coração. Né? E esse ponto, com a estimulação aqui, eu consigo ajudar a criar o antídoto da noradrenalina. Antídoto da noradrenalina, como se fosse uma vacina. Isso, na verdade, para fazer um combate. Então, um corpo com muito noradrenalina, com a estimulação aqui, eu consigo ajudar o cérebro a produzir o quê? Endorfinas e ocitocina. Que vão trazer uma sensação de prazer e de segurança. E aí eu trabalho a respiração com o paciente também, que vai fazer estimulação. Na verdade, eu posso chamar assim, né? São produtos químicos que o nosso cérebro produz para nos levar à alegria, à felicidade, e o outro, o contrário, que nos leva ao pânico, que nos leva aos medos. Isso mesmo. E para a gente entender, o quanto antes a pessoa procura ajuda após um trauma, é melhor. Por quê? Porque com a necessidade de sobrevivência, a nossa amígdala cerebral ela tem a tendência a gravar com muita intensidade situações em que vivemos em risco ou perigo. Então, os nossos traumas. E foi descoberto há não muito tempo que nós temos nascimento de novos neurônios. Sim. E novos neurônios que vão ser os neurônios STEPs. Cada situação que eu vivo que relembra o trauma que eu tive, faz com que o meu cérebro crie novos neurônios para guardar melhor aquela informação. Ou seja, o meu cérebro está interpretando que eu vivi um trauma. Isso. Aqueles neurônios vão desaparecer, vão morrer, porque assim é a natureza. E os novos que virão, o cérebro diz, olha, não esquece que o teu que estava antes aí enfrentou uma dificuldade. Não, é mais complicado que isso. Mais complicado que isso. As tuas memórias de trauma não vão ser apagadas. O trauma é uma memória de longuíssima duração. Você pode ter tido um trauma a 1 ano de idade e você vai ter consequências aos 50. Então, a memória de longuíssima duração. Isso é questão de sobrevivência humana. Tem que estar guardada essa memória. O que acontece é que a cada nova situação que faz com que você acione esse trauma, vai criar novas memórias. Então, vai se intensificando o trauma. A gente tem um conceito do Robert Scare, que é um neurologista americano, inclusive eu fiz curso com ele, já esteve no Brasil, eu fiz curso com ele, que ele chama de Kindle. O que é Kindle? É fogueira, certo? Então, o trauma é como uma grande fogueira, que desestrutura todo o teu corpo, coloca teu corpo em situação de caos, né? Mas chega um momento que a fogueira apaga. Mas fica as brasinhas. Certo. Um gatilho, uma nova situação da sua vida é como se fosse um assoprão nessas brasas que reacende a fogueira. Então, é isso que a gente tem que entender. O trauma não vai passar com o tempo. E como é que a gente administra isto? Olha, na verdade, dependendo da situação, você tem que procurar um profissional que esteja habilitado para trabalhar com situações de trauma, porque falar sobre os seus traumas não vai resolver o seu trauma. Certo. Você pode, na verdade, intensificar o seu trauma. Ou seja, na hora que eu começo a rememorar e isso não tiver sido acompanhado adequadamente, o sofrimento volta e é aquele sopro na fogueirinha. Isso. Por exemplo, eu vou começar eu já tenho um trabalho que eu consigo monitorar o meu paciente. Coloco um aparelho chamado Cardio Emotion. O Cardio Emotion, ele vai monitorar o batimento cardíaco do meu paciente e a coerência entre pensamento, coração e respiração. Ou seja, coerência cardíaca é um estado de bem-estar. E eu vou monitorando o meu paciente. Então, eu consigo perceber que quando ele começa a falar um determinado assunto, ele entra em estresse. Aumenta o batimento. Aumenta o batimento, eu sei que ele está produzindo o quê? Noradrenalina. Então, eu já vou fazer intervenções para que ele comece a produzir o antídoto, que é a ocitocina e a endorfina, e ele vai começando a entrar de novo em estado de coerência. Certo. Quando eu consigo que ele consegue lidar com alguma situação traumática e ficar em estado de coerência, eu sei que aquela memória está realmente extinta. Resolveu-se o problema. Resolveu o problema. Se não está em estado de coerência, eu sei que eu vou ter que voltar ali de alguma maneira, porque ali é a brasinha que ainda está. Agora, nesse caso, você fala em trauma,
e as pessoas podem estar pensando em casa, né? Momentos de grande violência. E a gente pode trabalhar a questão das emoções. O trauma, a gente tem que entender o seguinte, o trauma ele não é só grandes eventos, realmente. Mas é tudo aquilo que foi forte demais, cedo demais e rápido demais. Por exemplo? Por exemplo, para uma criança, às vezes o olhar de ódio da mãe ou do pai pode ser extremamente traumático, tanto quanto um acidente de carro. Depende da intensidade do que aconteceu naquele momento. Então, alguma coisa rápida demais. Forte demais. Forte demais. Cedo demais. E cedo demais. A faixa etária em que isso aconteceu e a pessoa que foi o causador, o contexto que foi causador dessa situação. Então eu vou agora avançar no tempo. Um homem ou uma mulher, na casa dos 35 anos, que tiveram um rompimento de uma relação de uma forma difícil, né? Emocionalmente complicada. Isso é um trauma. É um trauma. Como é que se trabalha isso, Marília? O trauma, na verdade, da separação é um trauma de perda, né? É uma situação de luto, de perda. E aí vai depender. Duas pessoas com a mesma idade, vivendo a mesma situação, podem reagir totalmente diferente. Uma pode ter uma capacidade de resiliência muito grande e lidar com esse conflito e entender que vai ter um momento de tristeza e de luto, mas vai superar. Outra pode fazer, a partir daí, síndrome do pânico, depressão e vários sintomas. Aí você vai dizer, mas por que tem essa diferença? Nós temos que olhar a história dessas duas pessoas de 35 anos. Como foi a capacidade de resiliência construída a partir da primeira infância dela. Então, se o cérebro dela foi formado numa gestação tranquila, se ela teve um primeiro ano de vida com muito maternagem, a maternagem adequada, ela pôde ter estabilidade, coerência na sua educação ali, que fez com que ela se sentisse segura e tranquila, ela é uma pessoa com uma capacidade de resiliência muito grande. Então, ela vai passar pela perda, vai ter o momento do luto, da tristeza, mas ela vai conseguir se recuperar. Se ela não teve, ela vai acionar com a separação os traumas da infância. Então, ela acaba ampliando ainda mais as suas dores. Muito mais. Junta aquele momento com todos aqueles outros... Digamos que a separação vai ser aquele sopro naquelas brasas que estavam quietinhas lá. Certo. E a fogueira se faz. Por isso que algumas pessoas se desestruturam tanto diante de uma separação. E aí o caminho é procurar ajuda. Realmente não tem, o tempo vai passando e a pessoa diz, não, mas vai passar. Aí toma medicação, aí começa a ficar dependente de medicações, né? Aí tem a questão também de a pessoa estar ou não deprimida. Existe a depressão doença, existe a depressão estado de espírito, que ela tem uma data, né, um calendário para poder existir. Eu sempre falo para meus pacientes que existe uma coisa, eu diferencio assim, uma coisa é a tristeza. Se você separou, é natural que você esteja triste. Se você teve uma mudança, uma perda de um emprego, é natural, você está triste. E estar triste não tem problema, faz parte. Você tem o direito de chorar, de sentir falta, de falar sobre o assunto, mas isso vai se reelaborando. A depressão, não. A depressão, ela é um estado diferente, é um estado de sofrimento, que às vezes você vê que mesmo as coisas... Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa continua. E às vezes ela não consegue mais nem identificar por que ela está assim. Ela só não tem vontade, ela só não tem mais ânimo, ou ela só está irritada. Porque, por favor, depressão não é só ficar triste. Depressão também é ficar irritado, também é ficar agressivo, é ficar provocativo. Isso também é uma forma de depressão. Ou seja, a pessoa até bem agressiva pode estar deprimida? Deprimida. O cérebro dela deixou de produzir o que a gente chama de serotonina. E a serotonina é que nos dá uma sensação de bem-estar, né? Se ela não está fazendo produção de serotonina, ela vai entrar em estado de depressão. E aí ela pode entrar no estado mais agressivo, dependendo da personalidade dela. Mais melancólico, né? Aí depende muito do contexto histórico de cada pessoa. Neste caso, você disse que há um gatilho e há um disparo, mas existem pessoas predispostas na sua biologia a serem pessoas depressivas. E nós temos a questão... Assim como tem a questão do diabético, a questão cardíaca, também tem a pessoa que possa ser... Sim, nós temos, claro, hoje a psiquiatria, melhor do que eu poderia fala sobre isso, né? Que é a questão hereditária, nós temos as questões endógenas, as questões hereditárias. Mas eu diria para você que eu sou muito otimista. Eu penso assim, bom, eu tenho mãe diabética, tenho pai diabético. Necessariamente eu tenho que ser diabética? Não.
Depende das escolhas que eu for fazer. Nós temos que trabalhar a nossa mente, Sérgio, cada vez mais entender que nós temos que pegar, é como se nós pegássemos as rédeas da nossa mente. Nós temos que entender que pensamentos produzem sensações e questões químicas no nosso corpo. Hoje nós temos uma questão sendo falado muito que é a psicologia positiva. Você entender que a maneira que você vai escolher se você vai ser feliz ou não. Independente do que aconteceu, você tem que ver o que você está vendo, o que você está ouvindo, que pensamentos você está alimentando em você. E aí você vai conseguir tirar pessoas em estado de depressão na medida em que elas começarem a perceber que elas têm uma escolha. Né? Que não está tudo pré-determinado, né? Eu não vou ser diabética só porque meu pai e minha mãe são diabéticos. Agora, se eu acreditar que eu vou ser diabética e ter os hábitos que me levam... Isso vai me fazer mal, eu vou comer esse chocolate aqui, eu vou passar mal. Vou passar mal. Né? Não, e assim também, já que meu pai e minha mãe são diabéticos, eu vou comer e pronto. Eu também. Vou comer mesmo e acabou-se. Pronto, né? eu acabei. Pois é. Agora, se você quiser ficar feliz, quem sabe... Pode comprar um sofá novo, é uma boa terapia, algumas pessoas falam isso, é verdade. Aliás, quando um país está em crise econômica, uma das coisas que não se deixa, você, minha amiga mulher, de comprar é cosmético, é perfume, é creme, é esmalte, porque o investimento é pequenininho e você tem o prazer, não é, o bem-estar de estar fazendo algo para si mesmo. Se isto vale em momentos de maior crise, o que não falar agora que nós estamos vivendo um bom momento para comprar um sofá novo? Casa Geraldo tem um outlet. Tudo isso eu falei para falar do sofá? Não, eu falei tudo isso porque, quem sabe, amanhã você pode passar a mão no seu marido, ou você, meu amigo, passar a mão na sua esposa, lá na sua mãe, ir até a Casa Geraldo comprar aí móveis com preço de fábrica, ou pelo menos vai passear. Que maravilha, não é? Daqui a pouquinho eu volto, depois um breve intervalo no último bloco com a doutora Marine, ao instante.